Olá, meus amados irmãos e irmãs. Eu sou Ezequiel Gomes. Você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu tô aqui na cama, batendo um papo daqueles bem pessoais com vocês. E pensei em falar um pouco sobre positividade e negatividade, tá? São assuntos interessantes aí do ponto de vista psicológico. E eu queria destrinchar um pouco assim algumas coisas em torno dessa questão assim de uma postura na vida positiva ou negativa, ou as duas coisas, ou com predominância do positivo apesar das coisas negativas, ou da predominância do negativo apesar das coisas positivas. Tá? Obviamente não tem nenhuma pauta diante de mim, vamos conversar aqui de forma bastante livre, acompanhados de barrinhas de cereal e bebidas para nós à vontade aqui, né? E eu tô aqui deitado na cama de boa, até porque é sexta-feira de carnaval, né? Inclusive, muita gente está na cama hoje, mas nem todo mundo tá aqui batendo um papo no canal Vem Senhor Jesus, espiritual, de boa, né? Outras pessoas estão fazendo outras coisas, pra vocês depois ficarem me acusando de fazer coisas erradas aí, viu? Mereço, né? Mas é isso, né? É o que tem para hoje. Vamos lá conversar um pouco. Eu não quero tornar esse papo meramente assim autobiográfico, né? Se eu, Ezequiel Gomes, tenho uma postura mais positiva diante da vida ou mais negativa. Mas claro que eu preciso falar um pouco de mim, porque é o meu principal referencial, obviamente. Eu mesmo, a minha existência, como eu vejo. Mas eu queria falar desse assunto de forma ampla, assim, de forma geral. E eu não gostaria de me colocar como um padrão do que deve ou não deve ser a postura de cada pessoa na vida, mas quero falar um pouco sobre como que eu percebo estas coisas. Ter uma postura de positividade ou de negatividade é uma questão bem interessante na vida. Assim. Primeiro de tudo, que ninguém tem unicamente sentimentos positivos ou unicamente sentimentos negativos. Tá? É impossível você existir sem experimentar um pouco dos dois lados. Você tem coisas boas e você tem coisas ruins. Você tem percepções positivas e você tem percepções negativas. E isso é igual para todo mundo, ainda que o grau de percepção ou intensidade com que se percebe e o grau de coisas positivas ou negativas que cada um vive varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, a gente pode afirmar de forma geral que todos nós já experimentamos males e bens, mas existem alguns males que algumas pessoas experimentaram que outras não experimentaram. Existem alguns bens que algumas pessoas experimentaram que outras não experimentaram, certo? Beleza. E mesmo quando você compara pessoas que sofreram males parecidos ou que desfrutaram bens parecidos, a postura das pessoas às vezes varia em relação a ter uma postura mais positiva ou negativa diante da vida. Por exemplo, pessoas que sofreram injustiça no trabalho. Às vezes uma pessoa foi mandada embora de um trabalho de forma injusta. Duas pessoas foram mandadas embora da mesma forma. Uma tem uma postura mais positiva, confia que vai dar tudo certo, que o futuro é bom, que sei lá o que, vai dar tudo certo, tudo ok. E outra, não, acabou minha vida, acabou com tudo, eu vou morrer, vai acabar, vai ser a desgraça total. Mesmo em situações assim idênticas. Assim também, pessoas que têm um bem na vida e às vezes desfrutam de forma um pouco diferente. Por exemplo, o nascimento de um filho. Ainda que existam algumas pessoas que percebem isso de uma forma negativa, a maioria percebe de uma forma positiva. Então, sei lá, nasceu um filho de uma pessoa e de outra. Uma ficou muito feliz, a outra ficou feliz, mas não tanto. O que significa dizer que cada pessoa é um pouco diferente, cada um tem uma história, cada um tem uma percepção das coisas, e bom que seja assim, porque isso tem que ver com a individualidade de cada um, a existência de cada um, a forma como cada um enxerga coisas positivas ou negativas na existência. Tudo bem? Agora, algumas coisas são interessantes de falar sobre esse assunto. Em geral,
a imensa maioria das pessoas prefere estar ao redor de pessoas positivas do que de pessoas negativas. Ainda que existe uma pequena parcela de pessoas, dentre as quais talvez eu me inclua, que prefere, de alguma maneira, lidar com o negativo de forma realista do que escondê-lo sob uma fachada do tipo tá tudo bem, tô feliz, tá tudo em paz. Isso é uma postura interessante, assim, né? Porque, vamos lá, o que acontece? Ainda que viver enxergando as coisas de forma muito negativa constantemente seja uma coisa insuportável, também é meio que insuportável fingir que tá tudo bem o tempo todo, sabe? E aqui eu estou usando a palavra fingir, não é exatamente para lançar uma pecha de falsidade sobre as pessoas que têm uma postura mais positiva na vida. Mas mesmo pessoas assim muito bem-humoradas, muito bem resolvidas, muito felizes, muito good vibes, assim, têm os seus momentos não tão felizes assim. E o que eu estou querendo dizer assim é que se você tenta passar a impressão para todo mundo que você está muito bem o tempo todo, mais cedo ou mais tarde você vai precisar fingir, porque essa não vai ser a realidade o tempo todo. Então, nesses aspectos, eu às vezes prefiro lidar honestamente com o negativo. Então, lidar com a tristeza, lidar com a frustração, lidar com a indignação, lidar com as coisas ruins, do que fingir que está tudo bem o tempo todo. Beleza. Esse é um ponto. Mas assim, positividade e negatividade são questões meio relativas, assim. E essa é uma discussão bem interessante, assim, que tem que ver com a discussão entre o bem e o mal, tá? E existem algumas questões na Bíblia, assim, que são bem legais. Assim, por exemplo, lá em Isaías capítulo 5, se diz assim: ai de quem chama o bem de mal e ai de quem chama o mal de bem. A gente deveria não confundir o bem e o mal, e eu concordo com isso. Boa. Entretanto, às vezes é difícil a gente discernir se uma determinada coisa é boa ou ruim. Por quê? Porque meio que tudo tem dois lados, né? Por exemplo, ser mandado embora de um trabalho, e aqui eu nem estou fazendo referência ao meu desligamento do ministério, ainda que também funcione para isso. Ser mandado embora de um trabalho pode ser uma coisa muito ruim, pode ser uma coisa muito boa. Pode ser uma coisa que a gente pensa que é ruim no primeiro momento e depois se revela uma coisa boa. E pode ser uma coisa que a gente pensa que é bom e depois se revela ruim, né? Isso é uma coisa interessante. Então, por exemplo, é uma pessoa que pensa assim: eu fui mandado embora desse trabalho aqui, agora minha vida acabou. 6 meses depois ele consegue um trabalho melhor, e diz assim: cara, ainda bem que eu saí daquele outro trabalho, agora eu tô nesse, tô melhor, legal. E alguém poderia dizer assim: que bom que eu fui mandado embora desse lugar, agora eu vou conseguir um melhor. Tá lá 2 anos procurando, não consegue um melhor e vê que na verdade foi bem ruim ter perdido aquele trabalho. Coisas do tipo. Então, o julgamento sobre o que é bom, o que é mal, ele não só lida com a questão assim de se uma coisa é boa ou má, mas se aquilo no futuro traz consequências boas ou más. E às vezes as coisas não são tão simples de definir, né? Às vezes ser mandado embora tem um monte de consequências boas, tem um monte de consequências más. E aí às vezes fica meio difícil até dizer se aquilo foi bom ou mal. Da mesma forma, por exemplo, um divórcio, da mesma forma a perda de uma amizade, da mesma forma uma mudança de país, da mesma forma qualquer circunstância na vida, ela vem acompanhada de coisas boas e de coisas ruins, então às vezes é difícil dizer se aquela coisa específica que aconteceu é boa ou ruim, diante do fato de que há frutos bons e ruins daquilo que aconteceu. E meio que tudo é assim na vida, né? O que dificulta, às vezes, em alguns contextos, a gente definir se X coisa é boa ou má. Inclusive, isso também lida com aspectos das questões bíblicas, assim. Ainda que a palavra de Deus ela tenha esse negócio do não confundir o bem com o mal, que é uma coisa bem importante, também nisso tem aquela discussão de não confundir o sagrado com o profano, né, não misturar e tal. Isso é legal, assim. Mas a Bíblia coloca coisas que têm consequências boas e ruins. Por exemplo, Jesus falou algo do tipo assim,
Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado a verdade, a palavra de Deus, eles culpa não teriam, mas agora eles não têm desculpa do seu pecado. Então, por exemplo, o fato de Jesus vir ao mundo e ensinar a verdade tem consequências boas para quem crê e se transforma e é salvo, e tem consequências ruins na vida de quem recebe a palavra, mas duvida e não pratica e tal, e aí acaba ficando indesculpável diante do seu pecado, e meio que tipo assim, vai ser condenado, e não seria condenado se Jesus não tivesse vindo e avisado e falado, né? É uma coisa meio assim. Ou tem assim uma implicação possível de algo do tipo assim, o que Jesus fala. Ou, por exemplo, quando Paulo fala que nós somos o perfume do evangelho, e é um bom perfume para os que são salvos, e é um perfume ruim para os que são perdidos. Ele fala algo do tipo assim, né? Quando ele fala assim, se eu não me engano é em 1 Coríntios ou em 2 Coríntios, algo desse tipo. Então, uma mesma coisa, assim, a pregação do evangelho, ela é boa para quem vai aceitar, ela é ruim para quem não vai aceitar. Assim, a mesma coisa, né? Então, é bom ou é ruim? É bom e é ruim. É as duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, pessoas assim mais limitadas do ponto de vista intelectual e tudo mais, elas têm muita dificuldade de lidar com esses paradoxos, né, de coisas que são boas e ruins ao mesmo tempo. Inclusive a própria noção de que a gente é santo e pecador ao mesmo tempo. Isso é uma questão bem interessante, que é importante a gente aprender a lidar, mas que nem todo mundo lida de forma tranquila com isso. E isso também acaba envolvendo essa discussão, se a gente tem que ter uma postura positiva ou negativa na vida. E na verdade, no final das contas, talvez a verdade é que a gente tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. O que significa dizer que a gente deveria conseguir perceber as coisas boas como boas e perceber as coisas ruins como ruins, e termos a liberdade de expressar a nossa percepção boa ou ruim a respeito de tudo e qualquer coisa. E não deveria haver uma ditadura da percepção positiva ou da percepção negativa, como se nós devêssemos unicamente poder expressar um desses dois lados da coisa. Então vamos trabalhar com a seguinte ideia. Vamos trabalhar com a ideia assim, de que o Brasil está numa situação política, econômica, social muito ruim, e algumas pessoas entendem que isso é muito ruim e elas querem expressar tristeza, indignação, revolta, acusação e briga para tentar mudar as coisas ruins e denunciar as coisas ruins e falar das coisas ruins e etc e tal. E se você de repente chegasse para essa pessoa e dissesse assim, pô, eu adoro ser brasileiro e viver no Brasil, um clima tropical, um lugar que tudo nasce, onde planta e a gente tem agro e sei lá o que, tem coisas boas. E as pessoas que estão focadas no negativo chegam para você e dizer, você é louco, cara? O Brasil tá uma desgraça, o Lula no governo, não sei o quê, tá tudo mal, uma desgraça. Como você ousa a atribuir ou identificar aspectos positivos em ser brasileiro e estar no Brasil em 2024? Você é louco? Eu acho essa postura idiota. Assim também, vamos dizer, alguém que pense que tá tudo bem na vida, porque a pessoa tá saudável, sua família tá bem, a grana tá tranquila, tá tudo bem, tudo bem. Eu chegava assim, putz, eu tô super triste, super chateado, super preocupado, tô puto com isso, com aquilo. Não pode ficar assim. Você não tá vendo que tá tudo bem aqui na minha vida? Não me preocupe com coisas negativas ao meu redor. Assim, claro, eu tô tentando simplificar, obviamente, né? Porque é tanta coisa ruim e tanta coisa boa que pode estar acontecendo ao mesmo tempo na vida de tanta pessoa, que é difícil a gente dar assim, exemplos exaustivos, né? Porque até a gente teria que descrever tudo que é possível estar de bom, tudo que é possível estar de mal, assim. Mas nesses exemplos que eu aqui estou dando para vocês, você pode incluir qualquer outro tipo de coisa boa ou ruim que esteja acontecendo. E eu queria que vocês identificassem que existem pessoas que querem, de alguma maneira, meio que obrigar as demais ao seu redor a perceber e sentir as coisas como ela está sentindo. Então, se para ela tá tudo mal, tem que estar tudo mal para todo mundo. Se para ela tá tudo bem, tem que estar tudo bem para todo mundo. E eu acho que isso não é uma postura sábia e correta. Mesmo naquilo que seria tipo positivo. A pessoa acha que está tudo bem, todo mundo tem que estar bem, e não pode haver o espaço para a expressão humana
do mal ou da indignação, da tristeza, da raiva, da revolta, da denúncia, da acusação, daquilo que é percebido como negativo. E isso é uma coisa assim muito perigosa, assim, sabe? Pelo menos eu sempre percebi isso de uma forma muito ruim. E aí eu posso falar um pouquinho de mim, assim, para abrir um pouco meu coração para vocês e também para vocês entenderem um pouco como que eu penso, assim. Você que me ouve, assim, você diria que eu, Ezequiel Gomes, sou uma pessoa positiva ou negativa? E essa é uma pergunta interessante e sabe que existem bastante pessoas assim que pensam uma coisa e que pensam outra coisa, assim. Que tem que ver um pouco, por exemplo, quem gosta mais de mim e de me ouvir, que vê sentido e profundidade e coisas legais no que eu falo, tem a tendência, assim, de perceber um pouco menos os meus defeitos, assim, e de me perceber como um cara, às vezes, bem-humorado, interessante, inteligente, legal, bacana, pá, beleza, mais ou menos assim. As pessoas, entretanto, que discordam mais de mim, que veem em mim coisas mais negativas, elas já pintam um quadro assim bem mais tenebroso, né? Que o Ezequiel é muito mal, é muito errado, é muito ruim, é muito doente, é muito maluco, é muito tudo de ruim, assim, né? Muito negativo. E isso é interessante. E eu acho que, em certo sentido, mesmo as pessoas que gostam de mim e tal, elas às vezes até gostam assim da minha negatividade, especialmente quando ela se expressa em forma de ironia, sarcasmo e que eu fico puto indignado assim. Tem gente que até gosta assim de me ver meio puto, né? É uma coisa interessante isso, enfim. Então, talvez a maioria das pessoas me enxergue como uma pessoa mais assim negativa do que positiva. E eu acho essa percepção uma percepção interessante e eu vou dizer se eu acho se ela é válida ou não. E claro, toda percepção é válida, porque cada um tem o direito de pensar como quiser e perceber as coisas como quiser. Mas eu discordo um pouco dessa percepção, mas vamos tentar situar algumas coisas aqui. Eu me lembro, inclusive, conversando com uma amiga alguns meses atrás, e ela me falou assim: olha, esse aqui é o seu problema, é que você é como eu, você é pessimista. Eu falei para ela assim: não, 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 eu não sou pessimista, eu sou realista. Ela falou assim: todo pessimista fala a mesma coisa. Que é interessante, né? E aliás, né? Também a relação entre pessimismo e realismo é uma relação complexa porque o péssimo, o mal, faz parte da realidade. Perceber as coisas de forma pessimista também não necessariamente é uma coisa não realista, né? Apesar de que o bem também faz parte da realidade. E aí perceber as coisas de forma otimista também é ser realista, tá? E ser realista é uma coisa importante para mim, ainda que eu entendo que a gente não consegue abarcar de fato a realidade como ela é. Então a gente, nas nossas percepções positivas ou negativas, a gente acaba que falseia a realidade, porque a gente até nem aguentaria, né? Especialmente o lado negativo da realidade, caso a gente fosse exposto a ela, né? Como eu costumo dizer assim. Nós não suportaríamos a descrição do que de fato está acontecendo no mundo nesse exato momento. Então, nesse exato momento, ou eu estou gravando o vídeo, você está vendo o vídeo, ou X coisa. Aí vamos congelar esse momento em que isso está acontecendo e vamos ver tudo que todo mundo está pensando, tudo que todo mundo está fazendo. Nesse exato momento, tem gente abusando de criança, tem gente desesperada saindo de casa, tem gente se perdendo em drogas, tem gente adorando o Satanás. Estamos no carnaval aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Tem um monte de gente fazendo um monte de merda na vida, não só em relação a questões de sexualidade, mas, enfim, cometendo crimes e fazendo, enfim, uma infinidade gigantesca de maldades e burrices e coisas ruins e erradas e tal. E é muito pesado, assim, e a gente vê essas coisas assim de uma forma meio que geral. Tipo, nesse momento é alguém morrendo de fome, nesse momento é alguém recebendo a notícia que está com câncer, nesse exato momento tem alguém que perdeu outra pessoa num acidente, morreu o filho, morreu o marido, morreu a mulher, sei lá o que, enfim, morreu o pai, morreu a mãe. E assim, a gente só consegue sobreviver diante da descrição desse quadro que eu estou aqui colocando, a gente não consegue adoecer e etc e tal, porque a gente se blinda em relação a essas coisas, a gente se aliena um pouco em relação a essas coisas. Porque se você for intuir de fato a quantidade de sofrimento que acontece em um pequeno período da história, se você for ver que todo mundo está vivendo, é coisa avassaladora. Assim. Nós não temos estrutura emocional e psicológica para abarcar a realidade.
Então, no fim das contas, aparentemente ninguém é totalmente realista, né? Ainda que deveríamos tentar ser, o máximo possível é o que eu tento ser. Mas assim, eu queria falar um pouco assim de negatividade e como que eu percebo as coisas e dentro desse lado assim até como que é um pouco da minha história em relação a isso. É, em função assim de um relacionamento passado, eu tive que estudar um pouco sobre questões sobre depressão, tá? Depois eu posso contar um pouco melhor essa história, acho que vai ser inevitável aí no futuro. Mas até então, até aquele momento, depressão era uma coisa meio sem conteúdo para mim, assim, em certo sentido. Era um conceito assim muito vago para mim. Eu tive que comprar algumas literaturas, assim, inclusive literatura médica mesmo, assim, sobre depressão, para tentar entender aquela pessoa que eu amava infinitamente e que tinha aparentemente esse problema e tal, e não sei o quê. E quando eu estudei a respeito da depressão, e também não quero simplificar aqui a depressão, tá? Depressão é um fenômeno multifacetado, nem todo mundo experimenta ele da mesma forma, nem no mesmo grau. As pessoas que têm a depressão mais severa, elas se suicidam, tá? E quem consegue conviver com a depressão, ou à base de remédios, ou terapia, ou apoio familiar, um monte de questões, aí tem inúmeros graus, mas o fato é que a descrição das depressões mais pesadas, assim, elas são bem tenebrosas, assim, sabe? E estudando um pouco sobre aquilo, assim, eu cheguei à conclusão de que, apesar de eu já ter passado vários períodos depressivos na minha vida, eu nunca tive uma depressão muito severa, assim, tá? Então, a negatividade de uma pessoa que tem um problema de depressão bem mais profundo do que o meu, sem sombra de dúvida, é muito diferente de qualquer coisa que eu já tenha experimentado na minha vida. Então eu tenho certeza assim, que a despeito do meu sarcasmo, das minhas tristezas serem profundas e etc e tal, eu não sou o ser humano que experimentou esse lado tão intenso quanto algumas pessoas, assim, conforme as descrições e as coisas todas, assim. Então é um negócio bem interessante, assim. Mas eu sempre fui uma pessoa atenta às coisas. E as coisas tristes e as coisas ruins, elas sempre fizeram parte da minha vida. Acho que como todo mundo, né? Apesar de que nem todo mundo viveu os exatos problemas que eu vivi, mas todo mundo teve os seus problemas na sua própria vida. E assim, eu lembro assim que acho que a primeira grande experiência de tristeza e coisas ruins que eu vivi na minha vida foi o relacionamento entre meu pai e a minha mãe. Né? Meu pai e minha mãe se separaram e eu tinha 3 anos de idade. E eu me lembro de brigas, eu me lembro de gritaria, eu me lembro de agressão, eu me lembro de uns climas bem pesados em casa. Assim, e eu era muito criança, né? E sem sombra de dúvida, assim, a experiência destas coisas assim consistem entre as piores experiências da minha vida, assim. E o que eu estou evocando aqui para dizer é que eu já experimentei uma realidade bem negativa bem cedo na vida. Então, eu sou do tipo de pessoa que não tem muita ilusão com a vida, tá? Então eu sempre percebi as coisas negativas desde muito cedo de forma muito intensa, de forma muito vívida. Eu sempre fui uma pessoa muito inteligente. E aqui eu não estou dizendo isso para me exaltar, não é isso, é só uma constatação de um fato. O que significa dizer que eu sou uma pessoa muito observadora, eu sou uma pessoa muito atenta, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa muito ligada nas coisas. Então, assim, por causa disso, eu também sou ligado, sou atento, sou consciente das coisas ruins. E assim, eu desenvolvi muito cedo na minha vida a minha forma de lidar com as coisas ruins. E a minha forma nunca foi de esconder elas, de fingir que elas não existem, de não poder falar, de não poder cutucar o negócio e etc. Pelo contrário, assim, eu, quando tinha raiva, quando tinha tristeza, gritava, chorava, brigava, enchia o saco, falava, argumentava, desde muito cedo.
E essa é a forma com a qual eu lido com as coisas. E isso não quer dizer, na minha cabeça, na minha experiência, que eu sou uma pessoa negativa, mas que eu trato com o negativo com naturalidade e eu trato com o negativo a minha vida toda. Então eu não me furto a dizer, falar, expor, brigar, xingar, chorar, reclamar. E eu não me vejo assim como uma vítima do mal e que eu quero que as pessoas tenham uma visão, ó, coitadinho do Ezequiel Gomes, é uma pessoa complicada, problemática, ou triste, ou revoltada, ou isso ou aquilo. Eu não tenho exatamente esse sentimento, mas o que eu tenho é a percepção de que existem coisas ruins e eu posso falar a respeito. É isso. Mas eu não sou uma pessoa obcecada pelas coisas ruins, que penso assim que as coisas ruins são maiores, são mais importantes, são fundamentais, são a realidade é toda ruim, e etc. E tal. Pelo contrário, assim, eu sou capaz de ver muitas coisas boas, inclusive nas coisas e nas pessoas que eu critico. E nas coisas ruins, e etc. E tal. Enfim, mesmo em coisas que eu gosto. Isso é uma coisa muito doida, assim, também, né? Eu sou capaz de criticar qualquer coisa, gente. Essa aqui é a verdade. Eu sou capaz de criticar a minha religião. Eu sou capaz de criticar a mim mesmo. Eu sou capaz de criticar as coisas que eu mais gosto na face da Terra. Tá? O meu grupo político de preferência, minhas músicas de preferência, tudo aquilo que eu valorizo, eu entendo que não é ideal, não é perfeito, não é maravilhoso, não é isento de erros, defeitos e problemas. E assim, tipo, mas ao mesmo tempo, eu vejo valor, eu vejo beleza, eu vejo sentido, eu vejo alegria, eu vejo paz, eu vejo um monte de perspectivas boas na vida e tudo mais. Ainda que existe uma questão assim na relação entre o que é positivo e o que é negativo, que é muito doida, assim, que eu não sei se você já parou pra pensar. Tem que ver com a concentração no negativo, né? Por exemplo, vamos supor que você fosse fazer um piquenique num lugar maravilhoso. Vamos dizer que você estivesse lá na Suíça, nos Alpes suíços, aquelas paisagens maravilhosas, aquelas montanhas com cachoeira, tudo verde, tudo limpo, tudo bonito, tudo maravilhoso. Vamos dizer que não esteja tão frio assim, você não está nem incomodado com frio. De repente você vai lá num parque, de repente tem uma comida legal, umas companhias legais, e tem crianças, e tem pessoas bonitas, e pessoas legais, inteligentes, que as pessoas gostam de você, você gosta delas, e vocês têm lá uma reunião social, e tá um clima agradável em todos os sentidos. E de repente, do nada, assim, naquele lugar, aparece um bicho alienígena, absolutamente feio e mal cheiroso e horroroso, andando no lugar. Tipo, metade rato, metade barata, metade aranha, com cheiro de merda que toma conta do lugar por 5 minutos e sai dali do bueiro e passa no meio de vocês e entra no outro bueiro e desaparece. Se no dia seguinte você tivesse que relatar como é que foi a tua experiência lá nesse parque, nesse dia, não sei o quê, dificilmente você não se concentraria nesse bicho horrível e mal cheiroso que passou no meio de vocês. Se você passou 3 horas lá nesse parque, nessa situação maravilhosa, esse bicho passou por 5 minutos ali, mas você não vai relatar as 3 horas de céu azul, sol, alegria, paz, harmonia social e clima e tudo excelente, maravilhoso. Mano, você vai dizer assim, cara, você ia gastar 2 horas dizendo, mano, apareceu um bicho lascado, desgraçado, alienígena que eu nunca vi na minha vida, era um cheiro horroroso, era um negócio horroroso. Por que o ser humano é assim, cara? Diz a lenda assim que a gente é assim porque as coisas negativas, elas em tese ameaçam a nossa existência. Então elas demandam a nossa atenção de uma forma mais pesada do que as coisas que estão tudo bem. Então, por isso a nossa tendência é falar das coisas negativas mais do que das positivas, né? Tem um pouco a ver com isso também. A gente pode vir aqui e falar platitudes assim, poxa,
a igreja é maravilhosa, está crescendo, e Deus ama, e olha quanto amor, quanta fé, quanta graça, quanto louvor, quanta obra social, quantas verdades bíblicas nós estamos pregando e ensinando e fazendo, e blá blá blá. E acabou a conversa. É muito difícil fazer esse papo. Agora, gente, tá cheio de heresia, tem um monte de gente fazendo um monte de pecado, um monte de desgraça. E as pessoas são totalmente incoerentes, totalmente burras, e a pessoa tem um bando de retardado mental, e um monte de problema, um monte de coisa, e a gente se concentra mais nessas coisas. Porque essas coisas ameaçam a nossa existência como igreja. As coisas boas não. E claro, às vezes, por causa disso, a gente acaba entrando numa espiral, mesmo que a gente não queira, de ser mais negativo do que deveria. Eu concordo com isso. E eu acho que nós deveríamos tentar, de alguma maneira, pensar em alternativas para não ser assim. Inclusive, por isso, eu não produzo unicamente conteúdos polêmicos no canal, tá? Por exemplo, né, o vídeo que eu fiz sobre o André Valadão, eu nem ia fazer nenhum vídeo sobre ele, com as bobagens que ele estava falando. Mas eu tava lá fazendo uns conteúdinho bíblico, uns sermões, umas coisinhas. Por quê? Porque se você fica só na polêmica, só na treta, só do tempo inteiro, você não sai desse ciclo. Inclusive é por isso que eu faço conteúdos, mesmo sabendo que se eu fizesse um conteúdo mais polêmico, mais treta, mais briga, daria mais visualização, mas mesmo assim eu faço conteúdos como esse que eu estou fazendo aqui agora, tá? Que obviamente não vai ser o vídeo mais visto do canal. Por quê? Porque a gente não pode viver só na negatividade, só na treta, só na briga, só apontando as coisas ruins e erradas. A gente precisa também ter um pouco de um refresco, de um alívio, de uma tranquilidade, para a gente poder viver em paz, né? De outra maneira, é tudo muito tenso, muito triste, muito pesado. Porque a realidade do mal, do pecado, da desgraça, da heresia, das coisas ruins, ela é pesada. Ela faz parte do âmbito do pecado. Tudo que faz parte do âmbito do pecado conduz à morte e tristeza e coisas ruins. Então, ainda que eu tenha as minhas concentrações no negativo, e também acontece uma coisa engraçada nesse aspecto. Assim, tem gente que só entra no canal quando tem treta. E aí depois fala que eu só falo coisa negativa. Na hora dos conteúdos legais ou tranquilos, eles não entram. Aí é lindo, né? Me acusar de só fazer, só desgraça, só treta, enfim, né? As pessoas são completamente incoerentes. Até porque elas fazem essas narrativas não porque elas realmente achem isso de mim, mas porque elas acham que, ao pensar isso de mim, elas estão isentas das coisas nas quais eu proponho algum tipo de desafio e ameaça para elas, né? Porque elas querem ver a igreja assim toda floridinha, bonitinha, lindinha, maravilhosa, e tem o pastor ou ex-pastor ou adventista lá das quantas que está dizendo isso e aquilo que ele não quer que seja dito, assim, porque ele prefere só dar o dízimo pro vagabundo transar com puta no motel, mas ele não quer dizer que ele não quer ouvir na internet assim que a igreja dele tem presidente vagabundo visto em motel com puta. Eu devia, né, obviamente eu deveria ser obrigado a terminar assim essa maravilhosa bate-papo com essa informação, né? Que é só a realidade, né? Eu não sou pessimista, eu só sou realista, tá bom? Amiga. Mas enfim, ser negativo, ser positivo, é da natureza humana. E, sei lá, assim, eu vejo positividade na sinceridade. Então, mesmo quando a sinceridade envolve aspectos negativos, isso é positivo. Então, se eu puder falar dos meus pecados, ou de denúncias contra pecados, ou se eu puder falar de aspectos ruins, mas na intenção de corrigir, e etc., um monte dessas coisas, isso não é ruim, isso é positivo na minha visão. Mais do que, vamos dizer que a igreja está pegando fogo. E eu aqui, irmãos, o amor de Deus é a coisa mais maravilhosa. E aqui não estou minimizando o amor de Deus, mas você não endereça os problemas e tudo o amor de Deus resolve tudo e acabou. Então você assim pensa assim em relação ao mundo. O mundo é uma desgraça, mas o amor de Deus está aí, pronto, olha que lindo. Então ninguém mais tenta consertar nada, ninguém tenta mais resolver nada, a vida é uma desgraça e todo mundo finge que não é, e vive todo mundo alienado e um bando de imbecil. Também não dá para ser assim, entende? Então eu acho que a gente tem que ter maturidade para lidar com os aspectos positivos e com os aspectos negativos da realidade tal qual a realidade é. Beleza? Espero que os meus pensamentos tenham feito bem a você que assistiu até o final. Um forte abraço para você, um bom carnaval a todos aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.